Fala, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, começou a Semana Grenal, finalmente vamos voltar a ter futebol, pois no sábado, às 4 horas da tarde, Inter e Grêmio Internacional se encontram no estádio Beira-Rio pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois dessa parada de data FIFA, essa encheção de saco que é essa parada de data FIFA, voltamos a ter futebol e já vamos ter um clássico Grenal que tem muitos ingredientes, né? É o primeiro clássico Grenal. Como assim, Matheus? O primeiro clássico Grenal? Eu vou explicar pra vocês, pois o Colorado tá de olho nesse clássico, muito pela tabela. Uma vitória combinada com alguns outros resultados pode deixar o Internacional numa situação mais tranquila em questão de G4, até mesmo G6 também em G4. Como eu falei, o Inter tá de olho no Grenal, mas também já pensando na próxima temporada. Como assim, Matheus? A gente sabe que o Inter perdeu muitos jogadores, né? Principalmente no setor de defesa. Saiu o Igor Gomes, saiu o Robert Renan, no meio campo saiu o Arangues, que saiu meio que pela porta dos fundos, saiu o Maurício também, mas a questão da defesa é que preocupa o Internacional. O Inter até trouxe reposições, o Cláudio Sampaio e o Agostinho Rojão, que são jogadores que mais ou menos se equiparam às saídas que o Inter teve, do Robert Renan e também do Igor Gomes. Tem a expectativa de que o Vitão também pode deixar o Colorado na próxima janela de transferência. Ele quase deixou o Internacional lá para o Real Betis da Espanha, ele ficou com um pezinho do time lá no time espanhol. No último momento a negociação esfriou, ele voltou para o Inter. É o único zagueiro afirmado hoje no Internacional. O Gabriel Mercado só na próxima temporada, pois o jogador lesionou o ligamento do joelho, e agora o Colorado está de olho na questão da próxima temporada, pois tem dois jogadores que o Colorado está atento e está de olho. O primeiro deles é o Zé Marcos, zagueiro de 26 anos do Juventude e que tem a confiança do técnico Roger Machado por ter trabalhado muito tempo com esse jogador quando o Roger Machado treinava o Juventude. Tanto é que o jogador tem aí a convicção e a confiança do Juventude, que hoje o técnico do Juventude é o Jair Ventura e ele continua como titular. O Zé Marcos, 26 anos, ele passou por times da Sérvia, o Avaí também, o Criciúma hoje é afirmado no Juventude, e o pulo do GTS. O jogador tem contrato com o time de Caxias do Sul até o final dessa temporada, ou seja, o Internacional não teria que negociar com o Juventude, apenas com o jogador, então isso facilita um pouco. Seria um jogador mais para compor elenco e compor as saídas, principalmente do Igor Gomes. Tem outro jogador que o Colorado está de olho, que já passou pelo Internacional e hoje está atuando no Napoli da Itália. Eu estou falando de Juan Jesus, zagueiro de 33 anos de idade. Ele tem ainda contrato com o Napoli, ele já pode assinar um pré-contrato no início da próxima temporada, e por lá o jogador não é muito aproveitado, chegou até com algum status de titularidade, mas hoje é reserva por lá, vive alguns problemas particulares, e unindo tudo isso aí, a necessidade do Internacional incorporar elenco. O jogador tem problemas particulares por lá, pessoais, e quer sair. O Napoli também não está aproveitando muito o jogador. Tem um pré-contrato, ele já pode estar um pré-contrato no início da próxima temporada. Então isso meio que favorece o Internacional a chegar num denominador comum com o clube lá, o Napoli, com o jogador e trazer esse jogador para o estádio Beira-Rio. Mas a situação seria mais para a próxima temporada, visando as competições que o Internacional pode disputar ou não no ano que vem. Se tem todas as expectativas de um Internacional chegar a Libertadores, ou pelo menos uma pré-Libertadores, é semana de clássico Grenal, então essas situações podem acontecer. Tu gostaria de dizer Marcos do Juventude e Juan Jesus, zagueiro de 33 anos no Colorado? Tu acha que o Internacional, dependendo das competições que o Colorado venha a disputar na próxima temporada, o Inter deve de fazer uma reposição um pouco mais forte e incisiva na questão de defesa, já que o Inter não vai ter por muito tempo uma grande liderança, que é o Gabriel Mercado, e o Vitão pode deixar o Internacional. Como falei, é o primeiro clássico Grenal, Matheus. Como assim o primeiro clássico Grenal, Matheus? Do que tu tá falando? Já é o Grenal 4-4-3, teve 700 Grenais na história. É o primeiro Grenal do Rafael Borré, primeiro Grenal do técnico Roger Machado à frente da Casa Mata Colorado, com toda essa história que ele tem no lado azul do confronto. O primeiro clássico Grenal do estádio Beira-Rio após a enchente. É o primeiro clássico Grenal do Alessandro como dirigente. Então são muitos elementos que apimentam um pouco mais a receita que envolve todo o clássico
Grenal, expectativa de 48 mil a 50 mil pessoas no estádio Beira-Rio, por toda a simbologia que envolve o clássico, também por todos esses elementos que eu te falei. Então, a expectativa é essa para o Grenal. Eu queria saber a tua opinião. Qual vai ser o placar do Grenal? O Internacional vai vencer? Tem um favorito? Tu acha que o Grêmio chega um pouco mais de robustez para esse clássico? Tu acha que o Internacional, por fato de jogar no Beira-Rio, por todos esses elementos, o Colorado chega mais favorito para o clássico? E tem outro elemento. Tem expectativa que Dorival Júnior e Rodrigo Caetano estejam no estádio Beira-Rio para dar uma olhada no clássico, pois, afinal de contas, a seleção brasileira nessa parada de data FIFA tem mais jogo para se fazer ainda nessa semana. Perdeu o Paquetá, o Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, foi convocado para o seu lugar. E se tinha toda a expectativa, ainda se tem no Alan Patrick. Muito se fala do Alan Patrick na seleção, que hoje é o meia titular incontestável no Internacional. Não preciso dizer aqui, elencar as qualidades do Alan Patrick, que desperta assim olhares da seleção brasileira, e o Dorival Júnior conhece o jogador, já trabalhou com o atleta, então pode ser que mais pra frente essa situação aconteça. Tu gostaria de ver o Alan Patrick na seleção brasileira? Tu acha que seria uma boa para o Internacional valorizar o jogador, mesmo ele já tendo uma idade um pouco mais avançada? Tu acha que, óbvio, o jogador seria maravilhoso, né? Qual jogador que não quer servir a seleção brasileira? Duvido tu que não tá assistindo na tua casa e pode tu ter a idade que for, chegar aí, a seleção brasileira quer te convocar, tu não vai? Então, é uma situação, um momento que todo jogador sonha em viver. O Alan Patrick espera ter a sua chance na seleção. E talvez isso no futuro pode acontecer. E para isso, o técnico Dorival Júnior pode aparecer no Beira-Rio para dar uma olhada no Alan Patrick, também no Gabriel Carvalho, no Gustavo Prado, em outros jogadores que tem algumas situações aí com a seleção. Ou pode ter algumas situações aí com a seleção brasileira mais pra frente. Certo, pessoal? Qualquer novidade, eu vou trazendo aqui no canal para vocês. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau, rapaziada!